E aí, galera do sexto ano, vamos começar mais uma aulinha nossa, tudo bem? Já de antemão, eu vou pedir perdão para qualquer barulho que vocês escutarem aí, porque como vocês podem observar, eu estou gravando a aula um pouquinho mais cedo do que de costume. Então qualquer barulho aí de fundo de moto, alguma música estranha, não sou eu nem dirigindo moto, nem pilotando, nem boto nessas músicas estranhas. Então, de cara, já peço desculpa caso vocês escutem alguma coisa assim. Mas eu acho que não vai atrapalhar muito nossa aulazinha, até porque hoje nossa aula é curta. Eu vou falar só a respeito sobre alguns tópicos bastante importantes para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo e eu não quero emendar muita coisa com vocês, tudo bem? Então, o que nós vamos falar hoje é sobre metabolismo. A aula passada, nós falamos a respeito sobre os tipos de célula e quais seriam as diferenças entre elas. Foi a questão da célula procarionte, célula eucarionte, diferença de uma célula animal, de uma célula vegetal. Falamos a respeito disso sobre a aula passada, tudo bem? Hoje, basicamente, nós vamos falar sobre metabolismo, que é uma espécie de continuação de algumas funções a respeito da célula e do nosso organismo, tudo bem? Então, basicamente, meu povo, o que é o metabolismo? São um conjunto de transformações mediadas por reação química em um organismo. Professor, não entendi nada. O que é que acontece, galera? O nosso corpo ele é extremamente complexo e ele precisa essencialmente de diversas transformações. Como assim? Essas transformações que eu estou falando para vocês são reações químicas. Essas reações químicas, elas têm o intuito de produzir ou degradar alguma coisa, tranquilo? Então, se eu estou precisando de alguma substância específica, como o nosso corpo precisa diariamente, o que é que vai acontecer? Vai entrar uma reação química que vai produzir essa determinada substância que meu corpo está necessitando. Eu preciso quebrar alguma substância para obter energia, por exemplo. Ou preciso quebrar uma substância para mediar outra reação química, enfim. Então, também isso vai acontecer. Tudo isso faz parte do metabolismo. É esse conjunto de reações que vão acontecer dentro do nosso corpo que ele tem a necessidade de obter alguma matéria que eu vou precisar. Tranquilo? Então o que é que acontece? O metabolismo ele é dividido em dois aí. Ele pode ser o catabolismo e o anabolismo, que já já nós vamos falar a respeito sobre ele. Só que galera, o metabolismo ele não vai se restringir só em coisas boas não. Como assim, professor? Então quer dizer que o meu corpo ele vai produzir coisas ruins também durante esse metabolismo? Sim, vai produzir subprodutos que não é necessário para a gente. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma reação química que é muito importante para produzir uma substância A. Só que em contrapartida vai produzir uma substância B que é tóxica para a gente. Isso acontece diariamente na gente. Então, a substância A, que é boa, tem que ser utilizada, e a substância B, que é ruim, tem que ser eliminada. E como é que ela vai ser eliminada? Essa substância B a gente conhece como excretas. Ela vai ser filtrada do nosso sangue pelos nossos rins e eliminada pelo nosso sistema urinário. Quando mais para frente, acho que lá para o oitavo ano, por exemplo, vocês vão trabalhar cada sistema e vão ver a importância disso. Então, só dar uma prévia aqui. Então, o que é que acontece? Essas excretas, que são substâncias ruins, produzidas de forma indireta pelo nosso metabolismo, elas têm que ser eliminadas. E elas vão ser eliminadas por meio de filtração sanguínea dos nossos rins, onde eles vão ser eliminados pela nossa urina. Agora, finalmente, vamos falar a questão da diferença entre um catabolismo e um anabolismo. Algumas das informações que eu estou falando agora não tem necessariamente no livro de vocês, mas elas são bastante importantes para você entender o processo como um todo. Então, o que é que vai acontecer? Reação anabólica é tipo uma reação onde eu vou utilizar energia para construir alguma substância, tudo bem? Então, vocês podem observar aqui nessa primeira parte, ó, tá meio escurinho, mas são moléculas simples e energia. Então, utilizando energia, eu vou transformar essas moléculas simples em moléculas mais complexas, que eu vou utilizá-la para qualquer processo do nosso corpo, seja lá qual for. Então, a parte anabólica é uma parte de construção do nosso corpo. Já a parte catabólica é justamente o contrário.
o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir uma molécula complexa em moléculas simples, com o intuito, na maioria das vezes, de obtenção de energia. Então, essa é a diferença entre uma reação anabólica e uma reação catabólica. Reação anabólica é uma reação de construção. Reação catabólica é uma reação de destruição, tudo bem? Que também é essencial para o nosso corpo. E por último, galerinha, o metabolismo ele vai precisar de energia. Da onde vem essa energia, galera? Essa energia, primeiramente, ela advém dos nossos alimentos. Só que eu preciso retirar essa energia de alguma forma. Por isso que tem a digestão. A digestão vai quebrar os nossos alimentos em moléculas muito simples, tudo bem? Em moléculas bem menores. Essa primeira aqui, ó, essa parte aqui todinha eu não quero que vocês decorem não, viu? É só para representar. Então, ó, por exemplo, esse C6H12O6, isso aqui é uma representação de uma reação química, viu? Então, esse C6H12O6 é uma molécula de glicose. É uma molécula fundamental do nosso corpo. O nosso metabolismo, ele vai precisar de energia para ele funcionar na maioria das vezes. E como eu ia falando, nossos alimentos vão ser quebrados e tudo. E aqui, por exemplo, é um produto da quebra desses alimentos, que é a glicose. Então, é por isso que a gente respira. Por meio da respiração e da respiração celular, a gente, por meio da glicose, vai obter energia, galera. Esse negocinho aqui que parece um feijão é uma organela que fica dentro da célula, que ela vai fazer justamente isso, a respiração celular. A respiração celular, ela tem a função, por meio junto com o oxigênio, junto com a glicose, obtenção de energia para todas as funções metabólicas do nosso corpo, tranquilo? E como subproduto ela vai produzir gás carbônico e água aqui. Esse gás carbônico aqui a gente elimina ele também, tudo bem? E a molécula de energia do nosso corpo, isso aqui tudinho vai servir para produzir uma moléculazinha chamada de ATP. ATP, tudo bem? Não quero que vocês decorem o nome não, só quero que vocês entendam que é para produzir energia. Esse ATP, ele tem um nomezinho de adenosina trifosfato, que ele serve com o intuito de, na quebra dessa molécula, de produzir energia. Lembram lá do catabolismo? Pronto, é nesse intuito. Então é daí que vem a energia do nosso corpo, por meio da respiração celular, que advém justamente dos nossos alimentos, tranquilo? E por meio da nossa respiração. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje a respeito de funções das células, tudo bem? Funções metabólicas da célula. E qualquer dúvida a gente retira nas videoconferências. Até mais, meu povo.